A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje vamos comentar a lição 12 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Diaconato. Texto áureo: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Verdade prática: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Amados, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a igreja cresceu, os cristãos multiplicaram. Passou a haver também os problemas sociais na igreja, porque as viúvas, elas não estavam mais sendo assistidas como antes. Os apóstolos não podiam deixar a ministração da palavra para se dedicar ao serviço das viúvas. Foi então que em assembleia resolveram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para ministrar às viúvas e atender os problemas sociais da igreja. E assim foi instituído o diaconato na igreja primitiva. Em nossos dias nós sabemos a importância que tem os diáconos, e nesta lição o nosso enfoque é falar da importância e da função do diácono para a igreja contemporânea. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição: a diaconia de Jesus Cristo. Primeiro ponto: significado do termo. O que significa diaconia? Diaconia, amado, vem de um termo grego que significa ministério ou serviço. Nós sabemos que a vida terrena de Jesus foi dedicado à diaconia, ou seja, dedicado ao serviço. Então nós podemos ver que Jesus, em todos os aspectos, ele veio para servir. O livro de Hebreus, capítulo 3, e o versículo 1, a Bíblia nos diz que ele é o apóstolo da nossa confissão. Quando Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo aplaudiu e disse: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus se apresenta como o evangelista que veio evangelizar os pobres. Jesus se apresenta como o bom pastor, ou seja, o pastor que dá vida pelas ovelhas, em João no capítulo 10 e o versículo 11. Jesus ele exerceu com destreza a função de diácono. Ele exerceu a diaconia em todos os aspectos. Em Mateus no capítulo 20, o versículo 28, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós podemos ver, amados, que todo o ministério de Cristo na terra foi dedicado ao serviço. O apóstolo Paulo, quando fala acerca de Cristo, ele diz que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui que na forma de servo, ele se tornou humilde, um servidor, até mesmo dando a sua vida para resgatar a humanidade. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: serviço de escravo. Jesus, quando estava para ir para a crucificação, Jesus ele realizou uma cena marcante que chocou os discípulos. Ele realizou uma cena que era para os escravos, aqueles escravos de nível mais baixo. Jesus ele despede a sua túnica, ou seja, ele tira a sua túnica, aquela túnica que ia ser sorteada entre os soldados que assistiam na sua crucificação. Jesus cinge com uma toalha, pega uma bacia e coloca água para lavar os pés dos apóstolos. Esta cena era uma cena inadmissível para o mestre, era uma cena somente para os escravos de níveis mais baixos. Mas nós vemos, amado, que Jesus teve uma motivação para fazer isso.
Jesus não tinha apenas um discurso, Jesus ele realizava na prática aquilo que ele falava. Por que Jesus então tomou essa atitude? Por que Jesus resolveu se despir da túnica, cingir com a toalha, pegar a bacia com água para lavar os pés dos apóstolos? Veja, meus amados, nós podemos ver que em Lucas, no capítulo 22, o versículo 24, nós podemos ver Lucas narrando aquele momento da ceia. E naquele momento, Jesus estava se despedindo dos discípulos. Então nós vemos ali em Lucas, no capítulo 22, versículo 24, que os discípulos discutiam entre si qual deles seria o maior. Talvez ali já estava discutindo quem seria o chefe daquele grupo. Então nós vemos, amados, que Jesus ele tomou uma atitude para aplacar toda aquela manifestação que com certeza causaria uma divisão entre o ciclo apostólico. Jesus então, amados, ele diz para os seus discípulos: os reis dos gentios governam sobre eles, e os que têm autoridade são chamados de benfeitores, mas entre vós não é assim. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como aquele que serve. Jesus agora quer dar um exemplo de simplicidade. Jesus quer dar um exemplo de humildade, para que eles possam ver o exemplo de Cristo e seguir em toda a vida. Jesus revolucionou com aquela cena até os dias de hoje. Se Jesus não tivesse praticado aquela cena, a igreja não seria o que foi e não seria o que é. Nós vemos, meus amados, que Jesus ele deu exemplo. Quando ele colocou água para lavar os pés dos apóstolos, ele ali estava fazendo o trabalho de um escravo. Os discípulos queriam saber quem seria o maior. Jesus está apresentando como o menor. Uma cena contrária. Porque nós sabemos, amado, que Jesus ele despiu da sua glória. Ele sendo Deus, ele se tornou homem. Como homem, ele se humilhou. E na sua humilhação, ele atingiu a posição de um servo. Nós vemos os homens, muitas vezes, que são escravos, querem ser livres. Os que são livres querem ser senhores. Os que são senhores querem ser reis. E chegando os homens até mesmo achar que são deuses. E assim, amados, nós podemos ver que Jesus dá um exemplo de humildade. Jesus, então, vai lavar os pés dos apóstolos. Nós vemos que João Batista, quando apresentou Jesus, quando falou da vinda do Messias, ele disse: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. Jesus agora, com a toalha e a bacia, ele vai para os pés dos apóstolos, para desatar a sandália dos pés, lavar os pés e depois amarrar aquelas sandálias. Nós vemos Jesus dando aqui um exemplo de humildade. Quando nós podemos ver aqui, amados, a palavra humildade. A palavra humildade, ela deriva do grego tapeinos, que significa, de origem a palavra tapete. Ou seja, nós vemos que a raiz da palavra humildade sugere alguém que se dispõe a ser pisado, de alguém que se dispõe até mesmo a ser humilhado. Então, a diaconia da bacia e da toalha sugere uma vida de humildade, não de alguém superior. Quando Jesus ele manifestou desta forma, Jesus estava resolvendo um problema futuro, porque durante a vida terrena de Jesus, Jesus ensinou os discípulos, mas até então eles não tinham absorvido os ensinos de Jesus. Eles queriam ter posições. E essas posições é típica dos homens materiais, dos homens terrenos. Jesus queria um reino diferente, com súditos diferentes, com servidores, com serviçais. E assim nós podemos ver Jesus dando o exemplo de humildade, a ponto dos discípulos não quererem ou não aceitarem ser lavados os pés. Pedro manifestou dizendo: nunca me lavará os pés. Jesus disse: se não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
O que eu faço você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Depois da morte e ressurreição de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos passaram a compreender o verdadeiro significado da humildade, o verdadeiro significado da diaconia, o verdadeiro significado do serviço. Eles agora não podiam mais ser como os gentios, acharem que a posição poderia modificar ali a sua condição perante os outros. E eles então entenderam aquela lição. Nós precisamos também, dia a dia, compreender esta lição e viver uma diaconia, um serviço cristão real e não um serviço fictício, um cristão fantasioso. Em muitas igrejas nós podemos ver, amado, que as pessoas brigam por posições. Os apóstolos estavam já programando para um questionamento, para ali uma competição, para discutir quem seria o maior. Na verdade, no reino de Deus, o melhor não é aquele que está em posição de maior ou de grande. O melhor é aquele que serve, é aquele que humilha. E o homem, enquanto ele não compreender isto, ele não vai poder exercer uma verdadeira diaconia. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. O discípulo é um serviçal. Veja, meus amados, que antes daquela cena da toalha e da bacia na ceia, os discípulos, Tiago e João, tinham pleiteado junto a Jesus um lugar no reino de Cristo. Eles queriam que um assentasse à direita e outro à esquerda. Veja que eles ainda não tinham absorvido o verdadeiro sentido da diaconia. Eles não tinham ainda absorvido a função do ministério de Cristo aqui na terra, o ministério de servir. Então nós vemos, amados, que os discípulos, eles estavam ainda vivendo uma vida como os gentios. E nós sabemos que a proposta de Jesus não era estabelecer uma hierarquia dentro da igreja, mas estabelecer uma diaconia verdadeira. Então nós sabemos, amado, que Jesus, então, ele diz para os seus discípulos: entre vós não é desta forma, entre vós não é assim. Quem quiser ser grande será o vosso serviçal. Quem quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser grande, sirva de diácono. Quem quiser ser grande, humilhe. Quem quiser ser grande, que desça. No reino de Deus, o melhor não é aquele que exalta, o melhor é aquele que desce. Quem descer mais terá uma posição melhor, será agraciado por Deus. Assim foi o ensino de Jesus. Mas nós sabemos que este ensino, muito embora ele seja real e verdadeiro, ele ainda, infelizmente, não é absorvido pelos homens. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: a instituição dos diáconos. Primeiro ponto, conceito da função. O que é um diácono? Diácono, amado, é aquele que presta um serviço voluntário, semelhante àqueles que os servos domésticos prestavam no tempo do Novo Testamento. Nós vemos, amado, que esse termo diácono, ele descreve a função de um servidor. No caso, pode ser o bispo, pode ser o pastor. Eles são servidores da igreja. Então nós vemos que esta palavra diácono, ele alcança todos os obreiros que está pronto a servir de verdade. Outra palavra, amado, grega, que relaciona com diácono, é a palavra doulos. Doulos é uma palavra grega que descreve um servidor. Descreve um servidor que muitas vezes serve por pressão, serve, amado, debaixo do chicote ou das algemas. Mas o doulos é uma metáfora para aplicar ao cristão, o escravo que está em liberdade. Portanto, o apóstolo Paulo, na carta a Tito, ele diz: apóstolo, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Veja só, quando
o apóstolo lhe apresenta como servo, ele está apresentando como doulos, mas não um escravo que precisa das algemas, da pressão, precisa dos açoites, mas um escravo que voluntariamente ele decidiu servir o seu Senhor, porque ele ama ao seu Senhor. Então nós vemos que a metáfora do escravo, no grego, doulos, diz respeito ao serviço voluntário, ao serviço que o cristão ele dedica ao Senhor. Nós servimos a Deus voluntariamente, nós não servimos a Deus por pressão, nós servimos ao Senhor porque amamos a Deus de verdade, e este é o verdadeiro sentido do servir. Assim também, o serviço prestado por diácono não pode ser por pressão, não pode ser debaixo de regras rígidas, mas ele deve ser um trabalho voluntário, feito por amor a Cristo. Veja que quando foi instituído os diáconos, os apóstolos escolheram homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Certa vez alguém me perguntou, por que eu devo ser cheio do Espírito Santo para eu ser diácono? Se eu vou apenas limpar os bancos da igreja, se eu vou apenas prestar um serviço social. E eu disse para aquele moço, olha, se não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos sentir felizes, alegres, regozijando no Senhor dentro desta missão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para compreender que esta missão de servir é uma missão nobre. E somente uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida vai compreender que servir, ainda que sejam as coisas mais simples, ainda que sejam aquelas coisas mais difíceis que ninguém quer fazer, são aquelas que dão mais dignidade e honradez ao servidor de Cristo, ao serviçal do Senhor. Então, amados, nós precisamos compreender que o diácono, ele exerce uma função voluntária, é uma função, amados, que assiste alguém nas necessidades, e esta função, ela é nobre para aquele que está disposto a servir o Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, a origem do diaconato. E aqui, amados, nós vemos 3 palavras que definem a origem do diaconato: a bênção, o problema e a reivindicação. Qual seria aqui a motivação primeira? A bênção. A bênção foi o crescimento da igreja. A igreja cresceu de forma extraordinária, evoluiu, a igreja avançou, a igreja se espalhou por toda a terra. Então, com o crescimento da igreja, isso foi bênção espiritual, de conquista de alma e de espaço. Então, esta bênção, amado, ela trouxe também algum problema. Qual o problema? O problema do crescimento. O crescimento rápido também trouxe problema. Problema que nós já frisamos, da necessidade de assistência social. Isso foi um problema que surgiu na igreja primitiva. Mas nós sabemos que os problemas surgem para ser solucionados. Esse problema não era um problema terrível que estragava o andamento da igreja, muito pelo contrário, era o crescimento da igreja que estava criando essas dificuldades e precisava então abrir espaço para solucionar esses problemas. Então foi aí que houve a necessidade, que é considerada aqui como uma reivindicação das próprias viúvas. Havia necessidade das viúvas serem assistidas, delas serem atendidas. As viúvas de fala hebraica e as viúvas de fala grega, elas precisavam de atendimento. E aí esta reivindicação, ela foi atendida com a escolha dos 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação para atender essas demandas. Então vamos agora para o ponto 3, a escolha dos diáconos. Veja só, amados, diante dos problemas que surgiram, das reivindicações que se tornaram necessárias para atender às necessidades, nós vemos aqui a escolha dos diáconos para resolver aquele impasse, para resolver aquele problema. Então,
Foi aí que os apóstolos separaram homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, em assembleia, os apóstolos, eles escolheram 7 homens, que foi Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Homens realmente que tinham uma reputação exemplar, homens que eram cheios do Espírito Santo, homens sábios para trabalhar no serviço diaconal. Então nós vemos aqui, amados, que foi uma decisão de caráter pacificador, a necessidade de pacificar, de solucionar, de resolver todo aquele problema, para que a igreja não pudesse haver desentendimento. E assim, amados, nós sabemos que se eles não atendessem aquelas reivindicações, se não suprissem aquelas necessidades, nós sabemos que poderiam trazer sérios problemas que iriam perturbar a paz, que iria perturbar, amado, a igreja que estava começando em Jerusalém. E assim foram solucionados os problemas quando escolheram esses homens para agir no trabalho diaconal. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição: o perfil e função do diácono. Primeiro ponto: qualificações do diácono. Amados, quais as qualificações do diácono? As qualificações do diácono são as mesmas qualificações para os outros cargos ministeriais. Nós sabemos que quem trabalha na obra do Senhor, ele precisa ter algumas qualificações, e essas qualificações, elas são ideais para cada parte, para cada homem, para cada mulher, para cada um que faz a obra do Senhor. Então precisa atender alguns requisitos, e essas qualificações, elas são muitas, mas nós podemos destacar aqui em 3 pontos essas qualificações. Primeiro, letra A, caráter moral. O caráter moral, amados, é uma qualificação imprescindível para o obreiro, para o diácono, o bispo, o pastor, o presbítero. Então nós vemos, amados, que no que diz respeito ao caráter moral, a escolha deve ser pessoas honradas, pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas de boa reputação, pessoas que não têm uma linguagem impura, não é de língua dobre, a sua palavra é uma só, é sim, sim ou não, não, é aquela pessoa reta, a pessoa que tem uma moral ilibada, uma pessoa que alcança um conceito perante a igreja, perante a sociedade. Estes são requisitos morais. Então precisa o obreiro ele ter sempre um caráter moral exemplar, para que ele seja honrado, respeitado, considerado, começando de casa, na igreja e também na sociedade. A moral de um obreiro ela é indispensável no seu viver, porque ele é um representante da igreja, e por onde ele passa, o nome da igreja vai ser considerado através do viver, do exemplo, do agir daquele obreiro. Segundo ponto, caráter espiritual. Veja só, um obreiro precisa ter caráter espiritual. E aqui nós vemos que caráter espiritual são as qualificações espirituais que dá ênfase, que dá legalidade para o seu ministério. Então ele precisa ter convicção da sua fé. Ele precisa, amado, crer em Jesus como Salvador, viver a fé de verdade, pregar aquilo que ele vive, viver aquilo que ele prega. Ele precisa ser um homem que tenha realmente comunhão com Deus, é um homem que precisa zelar da sua vida espiritual, porque no ministério ele vai falar de coisas espirituais, e para isso ele não pode viver de forma carnal. Então ele precisa ter um caráter espiritual digno da sua função. Ele precisa ter um caráter
espiritual para que ele possa ser um representante da igreja do Senhor. E nesse sentido, nós sabemos que as igrejas, elas precisam ter cuidado na escolha de um obreiro, precisa verificar o seu caráter moral, o seu caráter espiritual e até mesmo o seu caráter familiar, para que a igreja não venha estabelecer obreiros sem qualificações, obreiros que venham trazer problemas para a igreja ou ser uma vergonha diante da sociedade. Para isso, o obreiro ele precisa ter o caráter moral exemplar, precisa ter o caráter espiritual de forma correta e ter um caráter familiar exemplar também. Para isso, ele precisa ser marido de uma só mulher, ele precisa criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor e sobre obediência. Ele precisa governar bem a sua casa, ele precisa amar a sua esposa, simplesmente dar a ela aquilo que ela precisa, amado. Ele precisa ser o cabeça do seu lar, tratar a sua esposa com honradez, com dignidade, como merece, para que o nome dele não seja também censurado, porque se ele não for apto a governar a sua casa, ele, segundo as Escrituras, não terá também condições de dirigir a igreja do Senhor. Por isso, o obreiro, ele precisa ser qualificado no seu caráter moral, no seu caráter espiritual e no seu caráter familiar, entre outras coisas. Vamos então para o segundo ponto. A função dos diáconos em Atos capítulo 6. Veja só, amados, a função dos diáconos começou na igreja primitiva em Atos capítulo 6, quando foram escolhidos aqueles 7 homens. Por que eles foram escolhidos? Quais seriam as funções que eles deveriam desempenhar? Não era diferente dos dias de hoje. Eles precisariam assistir socialmente às viúvas, atender às necessidades sociais internas da igreja. Então nós vemos, amados, que eles não podiam deixar que houvesse injustiça. A função deles era corrigir as injustiças no que diz respeito à assistência social. Então a igreja ela precisa zelar por essa questão social. Há pessoas necessitadas na igreja que precisam de atendimento. A igreja não pode omitir a esta realidade. As questões sociais elas são urgentes, muitas delas não esperam para depois. E a igreja precisa estar preparada para isso, ter homens dignos para tratar dessas necessidades, amados. Então nós vemos que o diácono, entre outras funções que ele tem, a função social, ela é prioritária. Vamos para o terceiro ponto, a função dos diáconos hoje. Veja só, qual a função do diácono hoje? São várias. A função do diácono hoje, amado, nós vemos que primeiramente ele deve ser um auxiliar da igreja local, ser um auxiliar diligente. Ele deve visitar os enfermos, deve visitar os necessitados, ele deve trabalhar nas atividades ligadas à liturgia da igreja, colhendo também oferta. Nós vemos que ele precisa trabalhar na ordem da igreja, agir na área de segurança do culto, para que o culto possa fluir sem ter nenhum obstáculo ou interrupção. Então o diácono, ele é um serviçal, ele é um servidor que está ali atento, está ali, amado, de pé, de plantão, para assistir às necessidades urgentes da igreja no momento específico, desde tirar um papel que está no chão, como atender, por exemplo, uma mãe que está com um filho que muitas vezes ali precisa de uma assistência, ele deve estar pronto para assistir. É exatamente por isso
que o diácono, ele precisa ter boa reputação. É por isso que ele precisa ser cheio do Espírito Santo, porque se não tiver cheio do Espírito Santo, ele não terá prazer em alegria de servir a coisas consideradas tão pequenas ou insignificantes. E assim, amados, todos aqueles que estão chamados para esse ministério, ele é honrado diante da igreja, ele é honrado diante também da sociedade, quando ele presta com dignidade e honradez o serviço a qual ele foi nomeado. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.